Oi, Vitor, obrigado pelo convite. Hoje já tem alguns, ainda é pouco, você tá certo, mas hoje não sou. Já precisa de mais de duas mãos para contar. Eu fiz medicina e fiz radiologia, tá? Eu me formei ali em 2004. Radiologia é o profissional médico que trabalha com imagens médicas, né? Raio-X, ultrassom, tomografia, ressonância, né? Trabalha com laudos. Basicamente, a gente interpreta imagens. Então, faz algum tipo de exame para gerar uma imagem, olha essa imagem, interpreta e emite um laudo, né? Esse em geral, o que a gente faz. Então, durante o meu estudo ali, 2004 até 2007, 2008, a gente literalmente revelava película fotográfica para dar laudo. Eu aprendi na residência a revelar a fotografia, porque por mais que os aparelhos já eram eletrônicos, como a tomografia computadorizada, a gente já tinha uma imagem gerada eletronicamente, diferente do raio-x que era analógico, né? A tomografia nada mais é do que um raio-x digital. Mas a gente desdigitalizava. A gente pegava aquela imagem, jogava numa processadora, revelava um cassete, um filme e dava laudo nas famosas chapas de raio-x que a gente ainda vê em filmes por aí, ou em alguns médicos ainda gostam de ver os filmes. No caso das mamografias, por uma questão técnica, ainda se usa bastante a película por causa de resolução. Mas basicamente eu fiz radiologia e no final do meu treinamento eu comecei a me deparar com os primeiros sistemas de imagens médicas, que a gente chama de PACS. Ou seja, aquela imagem que estava lá saindo da tomografia, de vez ela ir para uma reveladora revelar um filme, ela ia para a tela de um computador, o que é bem óbvio, né? E aí, ao invés de você fazer um laudo de papel, a gente plugava um editor de texto e isso era o rudimento do sistema de imagem. Eu vivi essa transição. E quando eu vi aquilo, eu imediatamente percebi que aquilo ia impactar o jeito da profissão. É claro que eu não imaginava tudo que ia acontecer tão rápido, né? Hoje é fácil contar essa história olhando para trás, como o Taleb diz, né? O Jobs falava, não, depois você olha para trás e liga os pontos. Na época, o que eu posso te dizer que tinha era curiosidade, feeling e gosto. Eu sempre fui meio geek, eu não ia fazer medicina, eu resolvi fazer medicina 2 meses pro vestibular. Eu troquei, eu ia fazer engenharia, eu sempre mexi com computador, gostava, tecnologias em gerais, matemática, exatas, sempre fui um cara meio de resolver problema. Não à toa eu escolhi radiologia, porque é uma especialidade de diagnóstico, em que você tem que resolver problemas, e eu já vi aquela inserção tecnológica, mas na época era hardware, era equipamento, eu gostava daquilo. Ter acesso àquelas máquinas, é uma baita tecnologia, né, cara, que existe no campo das imagens médicas, né? Mas aí começou a ter software pela primeira vez. Então, basicamente, cara, eu me inseri no mercado no momento que a minha especialidade estava se digitalizando. E aí eu fui atrás disso. No começo era para mim. O sistema era ruim, como toda implantação no começo, né? O sistema não funciona. Early adopter sabe, né? Eu sou o típico early adopter. Então eu começava a melhorar, entre aspas, o meu sistema e de alguma forma eu comecei a ver que aquilo e os meus colegas pediam para fazer nos deles e de repente a liderança foi vendo, cara, tem um trabalho para ser feito. Não existia muito benchmark na época, era uma coisa nova. A própria TI estava aprendendo a implementar esses sistemas. E eu, gente, estou falando de... Isso é 2008, 2009, 2010, nem é tanto tempo atrás assim, né? E foi isso, cara. E aí, basicamente, de um curioso, eu virei um especialista, descobri que existe um campo chamado informática médica. Nos Estados Unidos é até uma especialidade registrada, tem mais de 600 caras que fazem residência em informática, dada a importância. E naquele momento ali, 30 anos, eu estava querendo uma carreira em Y, que é comum para muitos médicos, né? A gente estava comentando ali, a maioria faz um caminho de gestão, ou vai abrir seu próprio negócio, abrir sua clínica, alguns vão para a área acadêmica da aula. Eu testei a parte de pesquisa clínica, que eu acho muito legal, mas como carreira eu não me encaixava em nenhuma dessas. Eu queria, em paralelo a ser médico, ter algum tipo de atividade. E aí foi quando eu pensei, poxa, eu acho que aqui tem um campo que vai crescer, porque se isso está acontecendo aqui na minha especialidade, vai acontecer nas outras. Se isso está acontecendo aqui no meu hospital, na época eu estava lá no Einstein, pô, vai acontecer nos outros. Vai acontecendo, está acontecendo em São Paulo, vai acontecer nos outros. Então eu percebi com muita humildade que isso ia acontecer. Olhando um pouco para o mercado americano, que naquele momento estavam se assinando leis que forçavam o setor a se digitalizar. A gente pode falar um pouquinho disso depois. Então, naquele meu estudo muito autodidata, eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar. Eu meio que fiz uma aposta do tipo, se eu tiver certo, daqui a 10 anos um grande hospital vai querer um médico como CIO, ou
um médico aqui como um especialista em tecnologia, ou melhor, uma empresa de tecnologia, na época eu pensava uma Microsoft, né, uma Google, vai querer ter um médico especialista aqui para desenvolver produto. E aí eu fui atrás disso, cara. E aí, resumindo, eu fiz esse trabalho no Einstein, fiquei 8 anos lá, fui pro Sírio na mesma tese, e aí foi quando eu comecei a deixar a área assistencial, porque no Sírio eu já fui para ser coordenador, liderar uma equipe, grande projeto. E aí a minha carga assistencial, né, o dia que eu trabalhava eu sempre fui médico, sempre trabalhei dentro do hospital, mas eu comecei a menos atender pacientes, fazer exames e mais trabalhar nessa área de tech. No começo era bem tech, depois foi indo mais para gestão. No começo era muito específico da minha especialidade, aí aos poucos eu fui pegando aquilo que eu falei, começou a acontecer. Então lá no Sírio tinha o sistema de imagem, aí tinha que mudar o sistema da cardiologia. Não tinha nenhum cardiologista que sabia. Pô, mas é imagem também. Então eu fui lá e fiz. Aí eu fiz assim na endoscopia. Centro cirúrgico queriam filmar as cirurgias. Lá foi o Thiago. Claro, não só eu, como equipe, né? Enfim. E tive esse trabalho com informática médica. Isso foi até 2015, para tentar resumir mais aqui. Em acho que 2016, 2017, veio a DASA. A DASA estava passando por um momento de transformação digital. E eles tinham lá, dentro da estratégia deles, um pilar de relacionamento com startups Open Innovation. E eles iam fechar uma parceria com o Cubo, com o Itaú e a Redpoint, para desenvolver a vertical de saúde no Cubo, que estava mudando para o Cubo novo, né? E eles queriam um sponsor. Então a DASA topou esse desafio e eles queriam um médico para liderar a vertical de saúde. Tinha que ser um médico que manjasse de startup, de tech. Cara, era super, quase, né? Não se falava disso, né, cara? Parece que não, mas é 5 anos atrás. E aí, como eu tinha esse trabalho em tecnologia médica, o vice-presidente da DASA, na época, o Emerson, que é radiologista, conhecia meu trabalho, e ele sabia que eu conhecia um pouco o ambiente de startup. Por quê? Porque quando eu estava fazendo meu estudo ali para virar o CIO do hospital, eu estudei tech, estudei gestão, e eu comecei a me deparar com o movimento de startups. Isso era 2013, eu li o Lean Startup, eu comecei a entender esse movimento de cloud, web, investimento, VC. E aí eu falei, poxa, peraí, eu preciso dar uma pivotada na minha estratégia, porque naquela época eu lidava com grandes fornecedores, projetos que levavam 1 ano, 8 meses para ser implementados, mais 8 meses de treinamento, vinha uma consultoria no meio, a gente gastava milhões, waterfall. E aí eu falei, peraí, daqui 10 anos, se eu for o tal do CIO, talvez eu não vou estar mais lidando aqui com esses grandes fornecedores de tecnologia ou de equipamento médico. De repente, eu vou estar lidando aqui com a Memed, que já existia na época. A Memed nasceu em 2012. Tanto que eu conheço e acompanho a empresa desde então. Então, eu meio que, nessa de me preparar para ser o médico de tech do futuro, eu falei, cara, eu vou ter que abrir um espaço para essa turma. E aí eu me joguei, não tinha como aprender, né? Não tinha MBA e tal, me joguei no ecossistema. Não existia ainda uma cena de health tech, eu fui pro tech em geral, era muito a época dos e-commerce, então tinha ali Peixe Urbano, tinha Buscapé, muito antes ainda de iFood, de 99, e comecei a encontrar um ou outro empreendedor de saúde, e assim como eu me mostrei útil para a turma lá da tecnologia implementando o sistema no hospital, eu vi que eu era útil para aqueles empreendedores. Pô, um médico que manjava de tech, que estava dentro dos grandes hospitais, conhecia da dinâmica, e aí eu meio que virei mentor, advisor, cheguei a fazer alguns investimentos anjos, meio que para aprender mesmo, skin on the game. Então, quando a DASA precisou, não era o que eu fazia, aquilo era um add-on, né? Mas era exatamente o que eles precisavam. Então, eu fui para a DASA, fiquei os últimos 4 anos lá, montei toda a estratégia de Open Innovation, Corporate Venture, esteira de M&A de Health Tech da DASA, fizemos a comunidade lá do Cubo, selecionamos alguns empreendedores para acompanhá-los, e aí foi isso até o final do ano passado, quando a Memed fez o convite ali para... Eles queriam um diretor médico, fizeram o convite para eu ir para a Memed, tô lá desde então, tô super feliz, cara.